É muito bom estar com vocês novamente. Hoje eu converso com o Dr. Douglas Benedetti, cirurgião dentista, especialista em dor orofacial, DTM, ortodontia e mestre em odontologia. Bastante coisa, né? É um prazer ter você aqui. Obrigado, mãe. E o Dr. Douglas vai falar conosco sobre dor orofacial e DTM, que é distúrbio temporomandibular. Distúrbio Né? temporomandibular. Que vulgarmente a gente chama de ATM, todo mundo fala ATM, mas na verdade é DTM que se fala, não é verdade? Na verdade, a dor orofacial é uma grande chave de classificação de dores. E a DTM, que é a abreviação de desordem temporomandibular, é um dos itens dentro dessa grande chave dor orofacial. Então vamos começar falando. O que é a dor orofacial? A dor orofacial é toda, segundo a Sociedade Internacional de Cefaleia e a Academia Americana de Dor Orofacial, que são duas entidades muito reconhecidas, definem a dor orofacial, essa grande chave, como todas as dores que emanam da parte cefálica, da face, dos dentes, da cavidade oral, do tecido duro, dente, osso e periodonto, que é a gengiva, a parte mole, assim como a parte que envolve o ouvido e também a coluna cervical. Além disso, ela também está classificada, as origens de dores dentro da dor orofacial, a fibromialgia e ainda fatores psicogênicos. A fibromialgia é considerada uma dor orofacial? Ela está classificada dentro dessa grande chave de dor orofacial. Você vê, é importante eu ainda salientar que a dor orofacial, as queixas dos pacientes que vêm com essa queixa para a gente, ela é multifatorial. Então é um caldeirão de dor que pega todos esses segmentos, cefálico, face, rosto, ainda envolve os gânglios, as glândulas, os tecidos músculos esqueletais. A articulação temporomandibular é um sistema músculo-esquelético, então ela envolve todos esses segmentos. E é um grande caldeirão, né? E a característica dela, ela tem uma característica multifatorial, ou seja, não é uma causa só que desenvolve a DTM ou a dor orofacial, ela é multifatorial. Agora, Douglas, o que é ATM e DTM? ATM é uma sigla abreviativa que significa articulação temporomandibular. A articulação temporomandibular são duas que nós temos na base do crânio, próximas aos ouvidos. Então ela recebe, que se chama articulação temporomandibular, e a abreviação dela é a ATM. DTM é a sigla abreviativa também, que quando nós temos alguma disfunção dentro dessa articulação, ou alguma desordem, então ela recebe a sigla de desordem temporomandibular, DTM. Agora, quais são os sintomas que vão acusar algum problema ou uma possibilidade de um distúrbio temporomandibular? Mônica, as queixas geralmente que os pacientes vêm ao consultório, que leva a gente a pensar que é uma DTM, que é um item dentro da dor orofacial, né, a DTM, geralmente, como eu disse, são multifatoriais. Então o paciente tem geralmente dor de cabeça, tem dificuldade de abrir e fechar a boca. Muitos pacientes não conseguem mais colocar um garfo na boca para comer. Tem estalo às vezes aqui, estalos, né, na articulação, criptação na articulação, dores na musculatura mastigatória, nos masseteres, nos temporais, dores no pescoço, dificuldade de rotação de cabeça. São muitas queixas que se referem à desordem temporomandibular. Agora, elas, tanto as ATMs quanto isso chama DTM, não chama ATM, não? Né? A ATM é a sigla da articulação temporomandibular. DTM é toda vez que você tem uma desordem dentro da articulação, então ela recebe o nome de DTM. E essas ATMs, elas podem instalar? Como toda articulação do corpo, a ATM não é diferente. Ela pode instalar. Eventualmente, ela pode instalar.
Mas a gente tem que ficar atento porque os estalos não podem ser persistentes, não pode estar sempre ocorrendo e, mais importante, ela não pode ter dor. Né? Porque eu já ouvi, por exemplo, eu tenho uma paciente que disse que uma vez saiu do lugar aqui uma parte da articulação e parecia que não voltava. Isso é possível? Sim, como assim? Isso se chama-se tecnicamente de subluxação. Nossa, isso ocorre deve doer muito isso. Dói. E o reposicionamento disso é um pouco difícil e chato para o paciente. Tem que ser feito com alguém que tem alguma capacitação para não machucar, não desconfortar muito o paciente. E pessoas que também, você já viu, que mexem no rosto e fazem plec, plec, isso é normal também? Não é normal. E não é para fazer também? E não é para fazer. Às vezes a pessoa desenvolve um hábito parafuncional ou uma postura, por exemplo, morder cantos de boca, roer unhas, qualquer hábito que não seja natural, como falar, mastigar, engolir, que são funções normais, às vezes o paciente tem hábitos que a gente chama de parafuncionais que podem levar a um mau funcionamento das articulações. Douglas, e dentes tortos, eles podem causar DTM? Mônica, durante muitos anos na odontologia, inclusive durante a minha formação, há 37 anos atrás, a odontologia, ela estudava e atribuía a DTM a dentes tortos. Hoje nós sabemos, pelas últimas pesquisas, recentemente, de 10 anos para cá, um pouco mais, que os dentes tortos não são causadores de DTM. Esta é a última informação sobre essa pergunta. Porém, os dentes tortos podem ser um potencializador do problema. Se você, por exemplo, tem um bruxismo, como eu falei, essa força enorme que a gente descarrega no apertar de dentes. Se você tiver um dente com contato fora da posição, com contato prematuro, como a gente fala tecnicamente, está batendo antes do lugar certo, na posição incorreta, esse contato prematuro, ele pode potencializar a DTM. Isso sim. Entendi. Agora, e quem tem estalidos na articulação? Sim. Com o tempo, vai ter dor também? Não necessariamente. Isso é interessante. O estalido ele pode aparecer eventualmente, sazonalmente, e desaparecer, porque as articulações temporomandibulares, elas são muito adaptativas. Elas se adaptam facilmente e se modificam e se adequam muito bem a essas forças todas, né? Então o estalido pode ser sazonal. Ele apareceu agora, fica 1, 2, 3 dias, uma semana e desaparecer. Isso não é sinal de que lá na frente ele vai obrigatoriamente a ter uma desordem temporomandibular. E dormência na mão e nos braços? Pode ser sinal de DTM? Isso é uma queixa recorrente nos pacientes com DTM, porque como eu falei no início, as dores orofaciais, elas são multifatoriais. Então, num paciente com DTM, que é um dos itens da dor orofacial, dos itens abaixo, né? Essa dormência de dor de braço, de dedos, pode estar relacionado, pode não, sempre estará relacionado à coluna cervical, que é uma das áreas da dor orofacial, que é cabeça, face, boca, ouvido e coluna cervical. Então, são comorbidades que coabitam o mesmo indivíduo numa queixa geral. Agora, por que quando a gente está mais ansioso e estressado, sente dor ao mastigar, ao falar e às vezes até na hora de acordar? Justamente por isso. Quando nós estamos ansiosos, preocupados e ansiosos, tal, a nossa tensão pode aumentar, o nosso apertamento de músculos, dos músculos da face, da cabeça, pescoço, trapézio, uma quantidade de músculos que trabalham sinergicamente, contraindo nesse apertamento de dentes. E como eu falei, a força é extrema, chega a 80, 100, às vezes 120 quilos de força. Nossa, é muita coisa. Então você imagina uma pessoa estressada, ansiosa, desenvolvendo essa quantidade de força diariamente. Agora, por que dá tontura? O que pega em que área que dá tontura? Muitos pacientes reclamam da tontura, desequilíbrio, por conta que o pavilhão auditivo interno está muito próximo da ATM.
E a articulação temporomandibular, a ATM, sofre toda essa descarga do apertamento da mandíbula, que é o osso inferior da face. Então essa força é alta, é extrema, como eu falei, ela comprime a articulação e a articulação comprime o conduto auditivo interno. Entre a articulação temporomandibular e o ouvido existem alguns ligamentos que se desestabilizam com essa pressão externa, extrema. E por isso desenvolvem tonturas. Agora, Douglas, não existe nenhuma coisa profilática que possa ser feita em termos, por exemplo, exercício físico, algum medicamento? Não surgiu nada na medicina, na odontologia, que possa ajudar uma pessoa a não ter tanta dor orofacial? Como eu falei, a dor orofacial ela é multifatorial. Então, às vezes, o paciente tem pontos que emanam dores de diversas regiões. Preventivamente, o que a gente pode sugerir para as pessoas é se observar sobre esse aspecto, né, do apertar de dentes e procurar não fazer isso. Deixa eu só fazer uma dica rápida para as pessoas entenderem uma coisa. Os dentes não foram feitos para se encostar, tá? Eles só se encostam em duas situações. Quando a gente está comendo, mastigando, almoçando, jantando, enfim. E mesmo assim, os dentes não estão se tocando diretamente. Existe um alimento que está entre eles sendo triturados. Mas vamos considerar toques de dentes nesses momentos. Essa é uma situação de toque de dente. A outra situação que há toque de dente é quando a gente deglute. A dinâmica da deglutição, essa daqui. Nesse instante, os dentes têm um toque e logo imediatamente após os dentes se afastam. Esse afastamento dos dentes, que tecnicamente a gente chama de espaço funcional livre, mas não vem ao caso, é um colchãozinho de ar. Esse colchãozinho de ar tem que estar instalado na nossa boca 24 horas por dia. Dessa forma, nós não estamos contraindo músculos, os dentes não estão se tocando, as articulações estão afastadas e toda a parte muscular que envolve a boca, ouvido e articulação está em tônus de relaxamento. Isso daí é a chave do sucesso para qualquer tratamento de DTM. Então, por exemplo, dentes ausentes, fora de posição ou tortos, não vão causar DTM? Não, porém há uma ressalva com relação à falta de dentes. Se o paciente tem falta de dentes, existe uma área na odontologia, um estudo que chama dimensão vertical. Basicamente, a dimensão vertical é essa distância que a gente tem da ponta do nariz à ponta do queixo. Certo. Toda vez que você perde dente, pode ser um dente, toda vez que você perde um dente, essa dimensão vertical tende a diminuir. E, consequentemente, a articulação se sobrecarrega quando essa dimensão vertical diminui. Então, teoricamente, a perda de dente, a ausência de dente, pode ser mais prejudicial do que dentes tortos. Ah, entendi. E as dores de cabeça, você estava dizendo, também podem estar relacionadas Geralmente com DTM? está correlacionadas à queixa da DTM. Eu queria que você desse, então, uma dica final para o nosso telespectador, aquele que está nos ouvindo, nos vendo, né, sobre dor orofacial. Bom, como vocês ouviram, a dor orofacial é uma morbidade, uma doença, não vamos chamar de doença, mas uma queixa de dor de difícil diagnóstico, e que o paciente precisa estar atento a qualquer alterações nessas áreas e procurar um especialista relacionado a esse tratamento. Geralmente, o profissional que detecta essa desordem temporomandibular é o cirurgião dentista especializado na área de dor orofacial. Então, no caso de uma suspeita, se vocês tiverem alguma queixa nesse sentido, eu sugiro que seja investigado com o cirurgião dentista especialista em dor orofacial. Muito obrigada, muito bom, muito esclarecedor. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço.